Breve histórico da pandemia de Covid-19. Em 31 de dezembro de 2019, a Organização Mundial da Saúde foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa de coronavírus, que não havia sido identificada antes em seres humanos. Uma semana depois, em 7 de janeiro de 2020, as autoridades chinesas confirmaram que haviam identificado um novo tipo de coronavírus. Os coronavírus estão por toda parte. Eles são a segunda principal causa de resfriado comum. E até as últimas décadas, raramente causavam doenças mais graves em humanos do que um resfriado comum. Esse novo coronavírus é responsável por causar a doença Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, os cientistas das mais variadas especialidades de todo o mundo e as autoridades trabalharam para aprender mais sobre o vírus, como ele afeta as pessoas que estão doentes, como podem ser tratadas, como o vírus é transmitido e o que os países deveriam fazer para controlar a pandemia. Mas o que é uma pandemia? Pandemia é quando uma doença se espalha por várias partes do mundo de maneira simultânea. Isso quer dizer que em vários países e continentes, essa mesma doença afeta a população. É importante deixar claro que o termo pandemia não diz respeito à gravidade de uma doença, sendo o fator geográfico determinante para essa classificação. No fim de fevereiro, o vírus chegou à Europa, primeiro na Itália e, posteriormente, espalhou-se por todo o continente. Em 26 de fevereiro, foi registrado o primeiro caso no Brasil. Em 28 de fevereiro, a OMS aumentou de elevado para muito elevado o nível de ameaça global do novo coronavírus. Em 11 de março, em função de níveis acelerados e crescentes de propagação e gravidade do vírus em diferentes países, a OMC recomendou que escolas e universidades em mais de 100 países fossem fechadas e mais de 1,5 bilhão de estudantes ao redor do mundo ficaram sem aulas. A Europa foi considerada o centro ativo da Covid-19 pela OMS em março de 2020. Termos como isolamento social, distanciamento social, quarentena, uso de máscaras e lockdown passaram a ser divulgados por jornais com o intuito de alertar a população para conter o avanço do vírus. Estima-se que em torno de 3 bilhões de pessoas tenham entrado em quarentena no mundo nos primeiros meses da doença. Construção de hospitais de campanha, lavagem das mãos com sabão, uso intensivo de álcool gel para higienização de compras e produtos, recebimento de fake news por WhatsApp, rígidos limites para aglomerações tornaram-se parte da vida cotidiana. Em 11 de abril, os Estados Unidos se tornaram o novo centro da pandemia do planeta. Em maio, a Covid-19 tornou-se a maior causa morte do Brasil. Ao mesmo tempo em que a doença se espalhava pelo mundo, cientistas, governos e empresas farmacêuticas trabalhavam incansavelmente no desenvolvimento de vacinas. O primeiro país a declarar que havia conseguido produzir imunizantes contra a Covid-19 foi a Rússia, seguida da Inglaterra e Estados Unidos. No dia 7 de janeiro, o Instituto Butantan, em São Paulo, reconhecido mundialmente pela produção de vacinas, divulgou que havia conseguido desenvolver vacina em parceria com uma empresa chinesa. O primeiro país a iniciar a vacinação foi a Inglaterra, no dia 8 de dezembro de 2020, e no Brasil foi em 18 de janeiro de 2021. Após 10 meses de vacinação, o número de mortes e internações diminuiu drasticamente, o que comprova a eficácia das vacinas. Portanto, a vacina é a única forma de finalmente conseguirmos superar essa pandemia de Covid-19 e finalmente tirar as máscaras. Colaboração, professor Wellington Aquino dos Santos. Este livro busca relatar como a pandemia provocada pelo coronavírus interferiu direta e indiretamente em nossas vidas. Sabemos que o ano de 2020 e 2021 foi um ano atípico para toda a população mundial. Notícias assustadoras, falta de emprego, conflitos familiares, problemas de saúde, medos diversos, incertezas, Distanciamento de pessoas e coisas que sempre estiveram presentes em nossas vidas. Como a escola e nossos amigos, por exemplo. E o pior de tudo, a perda de pessoas queridas, extremamente importantes em nossas vidas. Foi um período de muitos desafios, mas pouco a pouco estamos voltando à nossa rotina e somos muito gratos por estarmos aqui, podendo compartilhar nossas histórias. Alunos dos 9º anos da MF Professor Euclides Ferreira. Nós superamos. Era janeiro de 2020. Mais um ano normal para mim. Escola, amigos, bola e etc. Tudo estava indo bem, até que começaram a sair boatos sobre um vírus novo e que entraríamos em pandemia. Uma semana se passou e as escolas, açougues e mercados fecharam por conta da pandemia.
Mas sem acreditar ainda nesse vírus, continuei minha rotina normalmente, amigos, bola, bike e etc. Até que um dia percebi que esse vírus era realmente de verdade e comecei a respeitar a quarentena. Fiquei em casa durante 4 meses seguidos, até que quebramos a quarentena. Ligamos para nossa família e todos vieram para minha casa. Matamos a saudade e eles foram embora. 2 dias depois, começamos a sentir os sintomas da Covid-19 e já ficamos preocupados porque a minha mãe tem asma e eu, a imunidade baixa. Os sintomas ficaram mais fortes e decidimos ir para o hospital. Chegamos lá e já fomos encaminhados para os quartos onde receberíamos um tratamento que deveria durar 1 semana e essa semana seria a mais aterrorizante da minha vida. Vi pessoas morrendo, outras em estado grave, alguns não por Covid-19, mas por algum acidente. Já estava com as esperanças lá embaixo de ver tantas pessoas morrendo ao meu lado. Mas a todo tempo olhando para minha mãe e sabendo que ela não iria superar outra grande perda como aconteceu com meu pai. Continuei. Passei 1 semana lá, depois tivemos alta e tudo ficou ótimo. Mas vou te falar, professora, foi a semana. Nicolas, 9º A. Mudanças que vêm para o bem. Bom, já no começo de janeiro de 2020, eu perdi minha querida vovó. O ano já tinha começado triste, mas mesmo assim eu estava animada para o começo das aulas. Eu achava que seria um ano perfeito e que tudo iria dar certo. Se eu não me engano, no final de fevereiro ou começo de março, teve a Geek em Caraguá e eu e meus amigos fomos. Mesmo com rumores da Covid-19 que minha amiga falava que era só uma gripezinha e que nada ia acontecer. Mesmo assim, eu estava preocupada. No dia seguinte, a escola nos comunicou que seria nossa última semana de aula. Mas ninguém pensou que essa gripezinha era algo tão perigoso. Ao longo dos meses, estava cada vez mais difícil para eu entender as matérias. Eu me sentia burra, então comecei a dar um tempo nos estudos. Um tempo para cuidar da minha saúde mental. Fui mudando cada vez mais, cor de cabelo, roupas, jeito de falar, personalidade e etc. Mas meus amigos não gostaram de mim assim e se afastaram. Eu fiquei muito triste por perder todos os meus amigos, mas não me arrependi de ser eu mesma. No final de 2020, eu já tinha feito todas as lições que tinha e saí daquela escola. Mas eles falaram que eu ia repetir de ano, sendo que eu já tinha feito tudo. Mas depois, eles viram que foi erro do sistema deles e eu passei de ano. Agora, em 2021, eu fiz novos amigos, virtuais, é claro. Eles são incríveis, eles me apoiam e me acham incrível do jeito que eu sou. Sinto-me bem. Na verdade, nem toda hora bem, mas mesmo com todas as dificuldades, eu tento me sentir bem. Agora estou feliz com meus novos amigos e sendo eu mesma. Tenho certeza de que minha avó está orgulhosa de mim assim, sendo eu mesma. Sophie, 9º A. Saudades na pandemia. No início de março de 2020, começo da quarentena, as coisas estavam todas normais e nada tinha mudado. Meu pai ainda estava no emprego na cidade ao lado, ninguém adoeceu e tudo estava indo bem. No decorrer da quarentena, eu fui conseguindo me acostumar. A rotina mudou e comecei a conviver com menos pessoas, ficar mais tempo dentro de casa. Mas ainda ia tudo bem e quase nada havia mudado. Depois de quase 1 ano de pandemia, o patrão do meu pai decidiu mandá-lo para outro estado. Somos de São Paulo e mandaram ele para o Paraná. Ele ficou lá durante 3 meses e depois veio para ficar um final de semana aqui na nossa cidade. No meio da pandemia, achei que meu pai ia ficar desempregado, mas acharam a solução mandando ele para esse outro estado. Está sendo um pouco mais complicado ficar longe do meu pai por tanto tempo, mas eu entendo que é necessário. No momento, minha família está bem, sem sintomas da doença. Ninguém está desempregado e muito menos passando fome. Tenho esperança de que as coisas possam voltar ao normal. Enfim, até o ano que vem tenho certeza que tudo vai melhorar. Essa foi a minha experiência na pandemia até agora. Michele, 9º A. Os acontecimentos inesperados. Olá,
Meu nome é Adrilaine e eu estou prestes a contar de como minha vida começou a desmoronar. Bem, tudo começou com a notícia de que a minha mãe estava voltando para casa. Nessa época já estava em todos os canais o alerta do espalhamento do vírus. E assim foi. No começo, eu não dava atenção por acreditar que passaria em alguns meses. Mas foi ficando cada vez pior. Com a chegada da minha mãe, tudo começou a ficar mais estressante pelo fato de estarem contando comigo para ficar de olho nela. E com isso se foi meu dinheiro para o seu cigarro e minha paciência para sua impaciência. Eu já tinha muitos problemas antes disso acontecer, mas eu não sabia que poderia ficar pior. Acabei por perceber a notícia de que meu tio tinha morrido com um tiro. Eu não gostava dele naquela época, por ele ficar falando que eu era uma garota problemática. Mas nem por isso eu desejava o mal a ele. Espero que descanse em paz. Depois do acontecido, chegou a solidão. E com o isolamento, acabei ficando mais dentro do quarto e não tinha mais contato com meus amigos. Assim, batendo a saudade e a angústia por não poder fazer nada diante disso. Logo se passaram alguns dias e eu percebi que eu não estava conseguindo dormir. Então, apostei tudo nos remédios, mas me parece que foi uma das piores decisões da minha vida. Comecei a passar muito mal e não estava conseguindo comer. Estava com nojo da comida pelo fato de ter comido frango por um mês. Peguei trauma e não consigo mais comer frango. Além disso, surgiu outro problema. Eu não dormia de jeito nenhum e o motivo era óbvio. Eu estava com muita ansiedade e fiquei assim por um ano, até receber a notícia de que as aulas voltariam. Fiquei muito feliz com a notícia, mas era só uma ilusão. Demorou mais do que eu imaginava para estudarmos dentro de uma sala de aula novamente. Fora que não está tudo 100% normal. Na verdade, acho que nunca mais voltará a ser normal. Mas mesmo com tudo isso, eu nunca pensei em desistir. Até porque, por mais que eu tenha chorado, me machucado, ficado com raiva, eu pude enxergar com essas pequenas coisas que eu não sou a única que está passando por toda essa situação. Sim, com esses sentimentos, eu tive que amadurecer e tive que esquecer aquela imaginação infantil que tinha que me fazia rir de bobeiras. Essa é minha nova imaginação. Essa é minha nova eu. Adrilaine, 9º A. Dias difíceis. Tudo começou quando surgiu a pandemia. Em minha casa, só meu pai trabalhava. E ele não recebia tão bem. Aí, a pandemia começou a piorar e meu pai começou a receber menos do que ele recebia. Reduziram seu horário de trabalho e nisso começou a faltar as coisas em casa. As contas foram se acumulando e um amigo do meu pai foi ajudando a gente com cesta básica e etc. Tempos atrás, deu uma reduzida no número de mortes por Covid-19. Mas meu pai não voltou a receber o mesmo que ele recebia antes por conta da pandemia. Mas já ajudou um pouco. Passados uns dias, as coisas começaram a piorar na minha casa e meu pai fazia o máximo para ajudar, para comprar o que faltava. Minha mãe veio aqui na escola pegar uma cesta básica. Foi o que mais ajudou a gente. Fora isso, a minha tia, a madrinha da minha irmã e o amigo do meu pai ajudaram a gente. Agora, graças a Deus, não está faltando muito. Mas eu tenho fé que tudo vai passar. Raíssa, 9º A. Minha vida durante a pandemia. Antes da pandemia, minha vida era normal. Saía todos os finais de semana. Tinha em mente focar no meu curso e poder arrumar um emprego bom. De repente, eu vejo na televisão falando sobre uma doença que estava matando várias pessoas e também vários amigos estavam comentando. Minha vida não foi atingida com mortes de familiares, mas o serviço dos meus pais e minha escola foram reduzidos. Eu e minha família nos adaptamos a todos os cuidados durante a pandemia, usando máscara e álcool em gel. Hoje, estamos vivendo uma vida quase normal. Meus pais conseguiram comprar um restaurante e nossa vida melhorou. Emerson, 9º A. A minha vida mudou. Em uma manhã, estávamos na escola quando fomos pegos de surpresa. Na TV, no rádio, na internet, só se falava da Covid-19. A partir desse momento, tivemos que entrar em isolamento social.
Fiquei trancado no meu quarto porque não poderia sair de casa. Eu estava triste. A minha vida mudou e eu estava com medo de pegar Covid. João, nono A. A pandemia. Eu fui para a escola todos os dias. Até fiz uma prova para passar de ano e consegui. Mas naquele dia, o coronavírus chegou e atrapalhou meu futuro. E com a pandemia, fiquei sem fazer nada, só assistindo TV e jogando. Quando passou um ano e eu passei do 8º ano para o 9º ano, fiquei surpreso, mas feliz. Foi graças a Deus que estou hoje no 9º A. Agradeço a Ele por me ajudar e aos meus pais também. Eric, 9º A. Minha vida na pandemia. Eu era um moleque atentado, não queria saber de nada, só de bagunçar. Através de jornais, anúncios, reportagens, eu soube da grave doença. Perdi uma prima, mudei de cidade, saí do serviço. Hoje, vivemos normalmente nos prevenindo, saindo só para o necessário. Estamos bem, todos da família com saúde. Gustavo, 9º A. Dia triste. Minha rotina era normal e eu era feliz. Tinha amigos e uma família boa. Mas isso tudo mudou em 2019, 2020. Em 2019, a minha avó teve um AVC e ficou acamada. Foi bem preocupante. Tive muito medo de perder a minha avó. Em 2020 foi a chegada da Covid-19 no mundo. Quarentena. No começo eu pensei, finalmente nunca mais irei para a escola. Mal sabia que eu ficaria com saudades. Depois de alguns meses, a minha avó foi para a UTI porque ela teve um outro AVC e também estava com suspeita de Covid-19. Eu fiquei muito mal porque tinha muito medo de perder a pessoa mais importante da minha vida. Ela saiu do hospital, porém as coisas pioraram. Começaram a abrir feridas no corpo dela. Eram horríveis. Ela foi internada novamente, mas infelizmente não aguentou e faleceu. Bárbara, 9º B. A pandemia acabou com os meus planos. No começo, eu achava que ia acabar rápido esse negócio de Covid-19. Pelo jeito, eu estava enganado quanto tempo que estava levando para acabar. Eu vi que não era brincadeira e fui levando a sério até que um dia minha tia, que trabalhava no hospital, pegou o vírus. Fiquei preocupado e isso foi no começo da doença. Antes disso, eu era feliz. Eu tinha uma rotina ótima. Eu acordava cedo para ir à escola e depois, voltando da escola, eu ia para o treino. Mas isso só às segundas, quartas e sextas. Os outros dias, eu soltava a pipa ou saía de casa com a minha mãe. Num dia normal, eu me arrumando para ir à escola, recebo a notícia que o meu primo tinha morrido. Na hora, fiquei muito triste. Mas eu nem tinha tanta consideração por ele. Mas para minha mãe e minha tia, parecia que o mundo tinha acabado. Fiquei um pouco triste em ver a minha mãe chorando. Ela falou para eu e minha irmã irmos embora e ela ficou. Fiquei com medo. Ela foi ao cemitério e ficou 2 dias sem ir para casa. Depois disso, ela voltou. Ela ficou muito triste por ter que voltar, mas aos poucos ela foi se recuperando disso que aconteceu com meu primo. E depois de 2 meses, se recuperou. Fiquei bem, mas faz tempo. Eu era até feliz, mas a pandemia acabou com meus planos. Parei de fazer muitas coisas, treinar, jogar bola e muitas outras coisas. Demorou um bom tempo para eu voltar ao normal no meu dia a dia. Denis, 9º A. O sufoco. Antes dessa pandemia, minha rotina era muito corrida. Via muitas pessoas no meu dia a dia e viajava frequentemente. Eu gostava bastante da minha rotina. Para mim, foi um baque, pois mudou totalmente. Estava acostumada a ver todo mundo se abraçar e ficar muito perto, e o fato de não poder mais foi muito ruim. Não só para mim, mas para todos, né? Minha família toda mora em Minas, e eu já estava acostumada a sempre viajar para lá. Para matar a saudade, com isso tudo acontecendo, não podia mais. Minha mãe e meu pai não sabiam o que fazer. Se iríamos e passaríamos a quarentena lá ou se ficaríamos aqui.
Nossa família queria que fôssemos, mas nós estávamos com medo de ir, até que decidimos ficar por aqui mesmo, e no início foi muito difícil ficar. Só podíamos ligar para matar a saudade pelo celular. Com o passar do tempo, decidimos ir e ficar lá por um período. Então fomos, tomando o maior cuidado do mundo. Matamos as saudades de todos e tivemos que vir embora para São Paulo, porque meu pai tinha umas consultas marcadas e não podia faltar. Chegamos bem e ficamos aqui em Caraguá mesmo. Pessoas da minha família vieram por nos visitar com todo o cuidado também. E ficamos nessa rotina de quando não íamos para lá, eles vinham para cá. A pandemia não atingiu muito a minha vida na questão financeira e nem na saúde. Só não gostei de não poder sair de casa e ter contato somente com meus pais. Meus pais foram muito cuidadosos com a questão das precauções e sempre procurando nos distrair para não ficarmos entediadas. Hoje ainda tomamos bastante cuidados e a minha rotina vai voltando ao normal aos poucos. Meus pais já estão vacinados e agora só falta eu. Ana Carolina, 9º A. Minha história na quarentena. Meu nome é Ana Júlia e atualmente tenho 14 anos, mas quando a pandemia começou eu tinha de 12 para 13 anos de idade. Faz mais de um ano que a pandemia começou e eu ainda não me acostumei. No início não tinha me afetado tanto, já que nem saio de casa. Mas depois de um tempo, acabou que algumas coisas começaram a me atingir. Comecei a ficar desanimada para fazer as coisas. Minhas notas até caíram por conta disso. Desanimei até de querer realizar um sonho que tinha para o meu futuro. Todos acharam que seriam no máximo 15 dias, mas aumentaram para 40 dias e assim por diante. Minha mãe trabalha no SAMU, então sempre está pegando um caso de Covid. Ultimamente, ela tem pego casos de depressão e suicídio por conta da perda de entes queridos. Falta de emprego e falta de alimentos em casa, e meu pai é uma dessas pessoas. Eu perdi minha tia recentemente por causa da Covid e fiquei muito abalada, pois não tinha como visitá-la. Pelo menos, a última vez que a vi, ela me elogiou muito. Só que não tive a chance de vê-la no momento mais difícil. Meu pai está com depressão, principalmente pela morte da minha tia que sempre esteve com ele, e também com a dificuldade com o emprego. Ele é caminhoneiro e está quase fazendo uma greve, mas a culpa é mais do governo, eu acho, pois aumentaram o preço da gasolina, então acho que nenhum caminhoneiro tem culpa. Meu pai não pôde me visitar muito. Ele é do grupo de risco e ainda mora longe de mim. Fico chateada com isso e claro que ele também. Minha mãe tem depressão também, mas ela já tinha isso muito antes da pandemia, e eu tento de tudo para fazê-la feliz. Nessa quarentena eu quase quebrei a perna, tive uma crise convulsiva, perdi minha cachorra. Traduzindo, um ano ruim pra caramba. Atualmente estou focada em melhorar as minhas notas e estou indo bem. Até no meu curso de inglês eu consegui uma nota muito boa. Estou mais avançada, estou começando a ter ânimo para fazer as coisas. Estou até aprendendo a tocar piano sozinha em casa. E estou procurando sair mais e ter uma rotina mais saudável. Essa é a história da minha quarentena. Ana Júlia, 9º A. Susto na pandemia. Estamos em meio a uma pandemia e temos que ficar distante dos nossos amigos, da escola, e está sendo muito ruim. Viajar não podemos. Tem algumas pessoas que não podem ir trabalhar, mas temos que trabalhar e nos arriscar um pouco, porque como vamos nos alimentar? Pagar água, luz? Então, minha mãe foi trabalhar. Trabalhando, ela acabou pegando uma caneta de uma pessoa contaminada e pegou esse vírus. Ela foi para casa e foi ficando muito mal. Eu, minha irmã e meu padrasto ficamos muito preocupados. Cuidamos dela, mas mantendo todos os cuidados porque a minha mãe já estava mal e estávamos muito tristes, pois poderíamos contaminar outras pessoas. Então, nos cuidávamos usando máscara, água e sabão, álcool em gel e tomando banho para não nos contaminarmos. Com o tratamento, ela foi se recuperando e ficou bem. Mas agora ela está trabalhando novamente, só que com muito cuidado para não pegar o vírus novamente. Eu quero dizer que eu sou muito grata a Deus por ela ficar bem, pois muita gente não sobreviveu a esse vírus. Se cuidem. Kathleen Kelly, 9º A.
Momentos de tristeza. Há alguns meses atrás, acordei pela manhã. Fui trabalhar e quando estava voltando, recebi uma notícia muito chata. Meu avô tinha viajado e, devido à Covid-19, estava preso lá onde ele estava, não podendo voltar, pois a Covid-19 estava na fase vermelha. Essa notícia abalou toda a família. Mas um momento incrível na pandemia foi que, por causa das dificuldades e do baixo rendimento, os comerciantes estavam vendendo seus comércios. Meu pai tinha um dinheiro guardado e aproveitou para investir no restaurante. E, graças a Deus, deu tudo certo. Eu só tenho a agradecer, pois ninguém de casa ficou desempregado. Mesmo assim, fico entristecido, pois várias pessoas ficaram desempregadas. Não só no nosso país, mas no mundo. Essa foi uma tragédia mundial. Guilherme de Souza Marques, 9B. Quarentena. No período da quarentena não mudou muita coisa. Meus 2 pais ficaram desempregados, mas agora meu pai está fazendo bico e meu pai 2 está trabalhando por conta, de marceneiro dentro de casa. Meu cachorro ficou doente, mas agora ele está melhor. Isso foi o que mudou. Temos que nos cuidar mais do que antes. Miriam, 9B, NEE. Eu superei. Eu sou Victoria Batista, uma menina que sempre foi rodeada de amigos e sempre tive contato com pessoas. Em 2020, eu estava com as melhores expectativas para coisas boas, coisas positivas, quando de repente a Covid-19 chegou e foi um choque para mim. Eu via as notícias e ficava desesperada, mas ainda acreditava em dias melhores. Em seguida, começou o isolamento, o afastamento que tinha que ser feito. E eu fiquei muito mal. Para uma pessoa que amava estar rodeada de pessoas, que sempre tinha contato com amigos, fiquei desesperada. Já não estava tendo mais aulas presenciais. Já não podia sair sem máscara. Então, eu comecei a me isolar no meu quarto, sozinha. No começo, eu não tinha celular e ficava sozinha mesmo. Não podia ter contato nem nada e nem via ninguém. Então, criei sentimentos tristes, entrei em um buraco chamado depressão. Eu sou cristã, e no primeiro mês, indo para o segundo, já não podiam abrir as igrejas. Fecharam tudo. Realmente, foi o pior momento da minha vida. Eu só chorava, vivia triste, não ria, não me alegrava, até porque não tinha motivo para rir num momento tão horrível. Eu tentei suicídio, tentei coisas brutas, me cortei, e etc. Depois de um tempo, minha mãe e minha avó foram conversar comigo e saíram comigo para eu distrair minha mente de coisas ruins, que eu própria estava me causando. Depois de um tempo, eu ganhei meu celular. Assim, eu já tinha alguma coisa que podia me distrair e ter contato com meus amigos. Muitos dias se passaram e a igreja abriu com todos os cuidados e comecei a ir. Meu pastor orou por mim, conversou comigo e hoje em dia estou em paz, graças a Deus. Infelizmente, ainda tenho crises, mas sei me controlar e não sou mais a mesma que eu era antes da pandemia. Mudei e, graças a Deus, para melhor. Já não sou mais dependente emocional de pessoas. Sei ser sozinha sem ficar triste. E tenho meus momentos bons e ruins, mas sempre com a certeza de que Cristo está comigo. Victoria, 9A. Temos que dar valor ao hoje. Minha vida antes da pandemia era normal como a de qualquer outra pessoa. Acordava todos os dias para ir à escola, e na escola não precisávamos de nada disso que hoje está acontecendo. Alguns eram felizes e outros eram tristes, mas tudo funcionava normalmente. Nos fins de semana eu ia à praia, shopping, festa e etc. Até a chegada desse vírus. No começo ninguém se cuidava, saíam às ruas, não respeitavam a quarentena, pois pensávamos que isso ia passar rápido. Mas as coisas foram apertando e mais de 1.000 pessoas morrendo por dia. Empresas fechando, famílias desempregadas sem saber o que dar para os filhos comerem, falta de leitos nos hospitais, entre outras situações. Porém, nunca perdemos a fé de que um dia a cura viria. Nesse período, 2020, 2021, eu aprendi que devemos dar valor ao hoje, pois amanhã não sabemos o que vai acontecer.
Por isso, aproveito o dia de hoje com pessoas que amo e com coisas que gosto de fazer. Laila, nono B. O amor está no ar. Tudo começou quando eu tomei ciência da pandemia. Era tudo bem estranho e diferente. Principalmente essa coisa de ficar em casa e não sair para nada. Passados uns 5 meses, eu e uns amigos decidimos sair para dar uma volta de bike. Saímos e vi tudo bem diferente, pois não havia quase ninguém na rua. Saímos assim algumas vezes. E foi em uma dessas vezes que eu conheci quem hoje é minha namorada. No começo eu achava que ia ser uma qualquer, igual às outras, mas não foi. A gente foi se encontrando umas vezes, ficando, nos conhecendo, e quando nos demos conta já estávamos namorando. Tudo era bem diferente. Parecia que eu nunca tinha conhecido uma menina assim antes. E aos poucos fomos nos assumindo e conversando com nossos pais. E no fim, tudo deu certo. E essa foi nossa história, relato. Conheci a melhor pessoa do mundo e esse mês completaremos 9 meses juntos. Eduardo, nono B. Dias difíceis. Meu nome é Bruno. Antes da pandemia começar, eu tinha 13 anos, ia para a escola todos os dias e estudava normalmente. Não me preocupava com distanciamento social e nem com aglomeração. Eu era muito feliz, pois não precisava ficar me preocupando com essas coisas. Quando a pandemia começou, eu pensei que seria uma coisa passageira, que iria acabar logo. Mas infelizmente não. O vírus chegou ao Brasil e começou a matar muitas pessoas. E por isso fiquei muito preocupado. Fiquei com muito medo de perder pessoas que eu amo, principalmente da minha família. Fiquei sem poder ir à escola, sem estudar, sem ver meus amigos e no começo não tínhamos nenhum tipo de plataforma de estudos, nenhum professor para nos auxiliar ou ensinar como no presencial. E tudo foi ficando muito difícil de realizar as atividades. Algum tempo depois, conseguimos fazer as atividades remotamente e mesmo assim tive muitas dificuldades, porque eu não tinha ninguém para me ensinar ou ajudar. Não tinha nenhum professor por perto. Era tudo somente por mensagem. Mas não era a mesma coisa. Hoje, eu já faço as atividades com mais tranquilidade, pois temos o professor presencialmente e também já temos a vacina da Covid, e aos poucos todo mundo já está sendo vacinado. Já estamos tendo aula presencial e somos orientados por nossos professores. Eu estou mais tranquilo e espero que isso acabe logo, para que todos nós tenhamos a mesma vida que tínhamos antes, ou melhor. Bruno V, nono B. Que tudo volte ao normal. Antes da pandemia, eu era bem alegre. Tinha acabado de passar o final do ano de 2019 em uma fazenda chácara e estava muito feliz. Embora nunca tenha sido muito fã de carnaval, mas ele melhoraria a renda de minha família. Começaram as aulas e 2 semanas depois estava passando sobre o coronavírus na TV. No começo fiquei super feliz, pois ficaria em casa, mas passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o ano terminou e bum, 2021 chegou. Mas ainda estávamos em pandemia e eu senti saudade de um lugar que nunca pensei sentir, a escola. Em questão de renda não sofri tanto. Meu pai conseguiu um novo emprego. Ele começou a vender piscina e minha mãe é funcionária pública. Mas o vírus, todos da minha família pegaram. Só que ninguém ficou muito mal. Agora todos já estão vacinados, menos eu. 2021 chegou e algumas coisas voltaram ao normal, como meu treino, a escola e eu pude ver meu time campeão do Paulista. Copa do Brasil e, é claro, a tão sonhada Libertadores. Mas brincadeiras à parte, ainda quero ver tudo normal e todos felizes. Marcos, nono B. Minha vida na pandemia. Eu sou Yuri, tenho 14 anos e antes da pandemia eu fazia aula de violino e ia para a escola. Um dia estava assistindo o jornal e dizia que um novo vírus tinha se espalhado na China. E minha família achava que era mentira, até que eu fui para a escola e avisaram que íamos ficar alguns dias sem aula. Mas esses dias se tornaram meses.
Desde então, ficamos mais tempo em casa e quando íamos sair, tínhamos que usar máscara. Eu não estava mais tendo aula de violino e nem aula na escola, mas comecei a fazer pela internet. No começo, eu reagi bem em ficar em casa. Demorei um pouco para me acostumar com a máscara, mas depois me acostumei. Hoje eu estou bem, continuo indo para a escola e me prevenindo. Yuri, 9º B. Dias tristes. Oi, meu nome é Lohane, sou do 9º B. Tudo começou assim, no dia 26 de março de 2020. Começou a pandemia da Covid-19 e quase todos os comércios tiveram que fechar. Muita gente perdeu o emprego e tiveram dificuldades para pagar as suas contas. Graças a Deus, eu não perdi nenhum parente querido para a Covid-19. Mas muita gente da minha família pegou e foi um choque para mim quando descobri que meus primos estavam com Covid. Eu e meus familiares choramos muito, porque eles precisaram de oxigênio e ficaram internados por 20 dias. Um deles tinha 1 ano e o outro tinha 5 anos. Depois dos 20 dias, eles foram embora. Porém, o de 1 ano ficou com algumas complicações no pulmão e rim e teve que ficar mais uns dias. Depois desses dias, ele foi embora e tudo ficou muito feliz. Hoje, eles estão bem. Lohane, 9º B. Dia das Mães. Era uma semana antes do Dia das Mães e as pessoas estavam fazendo os presentes para elas. E eu não iria ficar de fora. Como minha mãe vem um dia antes da semana que vai ser comemorado o dia especial, eu estava tentando pensar no que faria para ela. Então pensei, vou fazer um almoço. Iria fazer panqueca, arroz, feijão, salada de maionese, refrigerante e iria ser muito gostoso. Mas passou o tempo e enfim chegou o Dia das Mães. E eu fiquei muito triste, pois todo mundo comemorava o Dia das Mães e eu não. Mas Deus é tão bom que ela mandou uma carta que chegou no Dia das Mães. Ela falou que faltava o último teste criminológico para ela sair e eu fiquei muito contente. Débora, 9º B. Tivemos que nos reinventar. Meu nome é Victor e hoje eu vou contar sobre a minha vida nessa pandemia. No início de 2020, meus planos eram terminar o ensino fundamental e iniciar o ensino médio. Mas um dia, eu estava indo para a escola e a coordenadora disse que, por motivo da Covid-19, as aulas teriam sido encerradas. Então, eu voltei para casa e contei para minha mãe o que havia acontecido. Meu pai tinha uma bicicletaria e eu comecei a ajudá-lo e percebemos que o movimento começou a parar. Tivemos que fechar a bicicletaria e as nossas condições começaram a piorar. E o meu pai já estava ficando preocupado, porque estava faltando várias coisas dentro de casa. Aí ele saiu atrás de um emprego, porque todos que tinham emprego estavam sendo demitidos. Então, ele teve que virar pedreiro. Ele abriu uma sociedade com um amigo dele e a situação ficou um pouco melhor. Então, eles resolveram entrar em uma empresa de casas pré-montadas. Só que o dono da empresa começou a usar falsidade com eles. Então, eles saíram da empresa e começaram a trabalhar por eles mesmos. Só que também não deu muito certo. Infelizmente, a sociedade acabou. Meus pais resolveram abrir outra empresa de bloco celular. Graças a Deus, terminou tudo bem. Victor, 9º C. Mudanças na pandemia. Vamos dizer que eu gostava e era mais estudiosa. Agora em 2021, estou bem mais preguiçosa para estudar. Bom, eu mudei bastante. Antes, eu só acordava cedo para ir à escola. Agora, acordo cedo e nem tenho motivos. Eu fiquei sabendo da Covid pela TV, por meus pais e pela internet também. Mas foi pelo fato de eu não estar estudando que caiu a ficha, que não eram só alguns dias sem aula, mas sim algo bem mais sério. Foi bem chato ficar sem estudar, sem ver pessoas, rostos conhecidos, os nossos novos padrões de beleza, que também não é um dos mais confortáveis, mas eu até entendo que é para minha própria segurança. Essa foi uma das piores partes. Meu pai ficou mais chato que antes. Minha irmã é muito irritante e eu não aguento mais. Já minha outra irmã é autônoma e ficou sem trabalhar.
sem praia, sem trabalho. O mais chato de tudo é que ela e meu cunhado ficam meio que morando lá em casa. Eles são folgados porque não ajudam em nada. Eu estou, sei lá, acho que só cresci e fiquei mais chata. Bianca, 9º C. Perdas na pandemia. O ano de 2020 estava indo muito bem. Eu estava feliz, pois no ano seguinte, no caso 2021, seria minha festa de 15 anos. Eu ia estudar muito e fazer a inscrição para o jovem aprendiz. Estava tudo normal e eu ia para a escola feliz com os meus amigos. Quando eu tomei conhecimento da pandemia, soube que o vírus já estava do outro lado do mundo desde 2019. E os políticos não quiseram cancelar o carnaval, pois rende lucros, portanto, tivemos carnaval. Só que em março de 2020 tivemos a notícia de que o vírus tinha chegado ao Brasil. Então, tudo ia parar por 40 dias e precisaríamos ficar de quarentena. Mas quase 2 anos depois, ainda estamos em pandemia. A pandemia atingiu a minha vida de uma forma que, de repente, todos estavam em casa. Minha mãe perdeu o emprego, amigos e familiares morreram, não podíamos sair e tudo tinha mudado. Quando eu fico com saudade do meu pai, eu brinco com ele. Descobrimos que minha ansiedade aumentou e começo de diabetes, entre outras coisas. Via meu tio, por parte de pai, sofrer por se separar, mas não podia fazer nada, pois ele mora no Paraná. Minha mãe ainda está desempregada, mas graças a Deus não faltou mais nada em casa. Estava muito difícil lidar com as minhas doenças. Mas agora estou melhor, minha família quase toda está vacinada e meus problemas estão quase todos resolvidos. Natália, 9º B. A pandemia na minha vida. Eu sou Débora, mas gosto de ser chamada de Bia. Antes da pandemia, eu gostava de zoar com meus amigos. Brincar na rua. Toda semana eu ia para a escola conversar com meus amigos. Era um dia normal, fazendo minhas coisas de todo dia. Fui para a escola. Foi quando os professores falaram que iríamos ficar algum tempo em casa. Quando eu soube que a Covid-19 estava no Brasil, eu fiquei apavorada. Já achei que Jesus estava voltando, mas eu achei que iria acabar logo. Foi quando começou a interferir na minha vida. 2 tias minhas morreram de Covid-19 e meu tio morreu no mesmo dia de infarto. Eu estou péssima, quase enlouquecendo. Meu único avô morreu dia 15 de julho. Primeiramente, eu nem acreditei na notícia, mas quando eu vi ele, eu enlouqueci. E foi tudo. Débora, 9º B. Dificuldades na pandemia. Eu era um menino que saía muito para não ficar dentro de casa. Eu era muito feliz, jogava bola todos os dias. Meu pai e minha mãe saíam para trabalhar. Todos os dias eles estavam juntos. Minha avó também trabalhava. Em 2020, eu era muito feliz mesmo. Eu fui para a escola e não sabia de nada. Aí na segunda aula o professor falou que a escola ia fechar por causa de um vírus conhecido como coronavírus. Todo mundo ficou feliz porque não viria mais para a escola. Só que o tempo foi passando e muita gente morrendo. Minha família foi ficando preocupada. Parei de sair de casa e meus pais ficaram desempregados. Meus pais não deixavam eu sair para a rua com meus amigos. Eu ficava muito bravo e falava que o coronavírus era mentira e que não pegava em ninguém. Fui ficando dentro de casa e fui olhando os casos de Covid-19 e fui vendo que era verdade. Acabei ficando trancado dentro de casa sem sair para nada. Passei por coisas muito ruins. Como eu falei, meus pais ficaram desempregados e não ficamos com condições muito boas. Minha mãe pegou Covid-19, mas graças a Deus ela sarou e ficou tudo bem. Agora estou saindo mais um pouco, mas com muito cuidado. Estou saindo com máscara. Meu pai voltou a trabalhar e minha mãe também. Só não estou muito feliz com o caso que tive. Estou voltando para a escola, estou voltando a fazer as coisas que eu fazia em 2020 e aos poucos, meus pais estão me deixando sair. Carlos H., 9º B. Dias difíceis. Eu me chamo Bruno e tenho 14 anos. Antes da pandemia, minha rotina era normal. Acordava às 6 horas da manhã, me arrumava, tomava café e ia para a escola. Depois eu ia brincar na rua e voltava para minha casa muito cansado. Então eu tomava banho e ia jantar para dormir em seguida. Nos finais de semana eu acordava mais tarde. Acordava entre 8h30 ou 9 horas. Ajudava minha mãe nas tarefas diárias de casa, como lavar louça, varrer o chão e etc.
Minha família sempre ia à praia aos sábados e domingos, juntava todo mundo e ia curtir o sol. Mas quando em março foi anunciado no Brasil a quarentena, eu e meus pais ficamos muito assustados. Quando a pandemia começou, eu pensei que seria uma coisa passageira, que iria acabar logo, mas infelizmente não. O vírus chegou ao Brasil e começou a matar muitas pessoas. Com isso, fiquei muito preocupado. Senti muito medo de perder pessoas que eu amo, principalmente minha família. Meu pai tinha perdido o emprego antes da pandemia, e aí ficou tudo muito difícil, porque ficamos sem dinheiro e começamos a depender de doação, e ficávamos muito tristes com isso. Eu fiquei depressivo, minha irmã também ficou, porque a pandemia impactou muito na nossa vida. Começamos a perder muitos parentes, mas recebemos um convite para ir a Guarapiranga, em São Paulo, para conhecermos mais sobre minha religião, nos mantermos firmes durante a pandemia e seguir em frente, esperando a pandemia acabar. Hoje em dia estamos bem melhor. Meu pai conseguiu um novo emprego, minha mãe e meu irmão voltaram a trabalhar, e eu não estou mais depressivo, mesmo tendo perdido pessoas muito importantes na minha vida. Bruno J, nono B. Meu primeiro emprego. Prazer, meu nome é Júlio César. Tenho 14 anos e há mais ou menos 3 anos minha vida ainda era normal. Estava todos os dias em minha escola. Podia brincar com meus amigos, qualquer coisa que uma pessoa normal faz. Até que um dia tudo mudou. Dia 26/3/2020 foi quando tudo mudou. Começou a pandemia. Um vírus, mais conhecido hoje como coronavírus ou como Covid-19, começou a se espalhar muito rápido, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Com isso, a vida de todos os humanos mudou. Começaram a fechar escolas e todos os comércios. Com isso, a taxa de desempregados também aumentou. Empresas falindo, pessoas passando fome. No começo, até que a ideia de não ir para a escola foi legal. Mas depois de um tempo, comecei a sentir saudades dos professores, professoras, amigos, amigas e também de algumas brincadeiras. Tive que procurar emprego para ajudar a minha mãe em casa, pois ela ficou desempregada e tínhamos que pagar o aluguel. Mas sem emprego e sem dinheiro, não tem como pagar o aluguel. Mas a quarentena também teve seu lado bom, não é, meus amigos? Pude me aproximar mais da minha mãe, irmãos e o resto da minha família. O trabalho que havia encontrado até que era legal, pois fazia com meus amigos, então era bem divertido. Trabalhava com panfletagem, entregar panfletos. Acordava às 5 da manhã para ir ao meu trabalho e saía às 17 horas. E a mulher que me contratou era legal. Às 12 horas, ela nos ligava para irmos almoçar e isso foi o que aconteceu em minha quarentena. Hoje, dia 16/8/2021, estou desempregado e ando ficando muito desanimado e sem vontade de fazer as coisas. Então, a maioria das coisas que faço é porque sou obrigado. Júlio César, nono B. Dias de tensão. Olá, tudo bem? Ops, nem me apresentei. Calma, vou me apresentar. Bom, meu nome é Mariana, tenho 14 anos e tenho uma irmã gêmea. Eu sei que você achou super legal ter uma irmã gêmea. Realmente é. Mas esse assunto vamos deixar para outro dia. Por onde eu começo? Vou começar do início, da minha entrada na escola Euclides. Entrei no 2º ano e estou no 9º ano. Fiquei quase meus estudos inteiros no Euclides. Ha. Não vou mentir, tive momentos bons e ruins na escola. Quero te contar o que aconteceu na 8ª série. Uma aluna perguntou sobre a tal da Covid-19 para o professor de geografia, perguntando se esse vírus ia chegar no Brasil. Ops, ele começou na China. O professor respondeu na calma, relaxa. Nome da aluna. Ainda não chegou aqui, e se chegar, vamos combatê-lo. Fiquei pensando naquilo por dias, e do nada uma notícia na TV. Covid-19 chega ao Brasil e mata milhares de pessoas. Eu fiquei muito preocupada com aquela notícia. E do nada meus pais chamam eu e minha irmã para conversar. Falou que poderia faltar comida em casa, e eu fiquei mais preocupada. Dias passando, pessoas morrendo e minha família se protegendo, passando por momentos ruins. Mas enfrentamos tudo. Então, é isso. Só queria te contar como foi essa fase. Mariana, nono B. Momentos tristes e felizes.
Meu nome é Jonatas e eu tenho 15 anos. Sou tecladista intermediário. Toco na Igreja Pentecostal União Celestial. E antes da pandemia, eu era outra pessoa. Eu trabalhava todos os dias, ia para a escola todos os dias e na minha família não faltava nada. Íamos para a igreja todo dia. Eu estava trabalhando, meu pai trabalhando, minha mãe e irmã trabalhando de babá. Eu ia para a escola de ônibus escolar e a moça que cuidava de nós no ônibus falou que nós não iríamos mais para a escola, que ficaríamos em casa 3 meses de férias e teríamos que ficar dentro de casa. A pandemia atingiu minha vida. Eu perdi a minha tia e fiquei muito triste, pois eu gostava muito dela. Quando eu fui tocar teclado no enterro dela, eu não consegui tocar direito, pois isso tinha abalado muito a minha vida. Perdi uma pessoa que eu amava muito. A última coisa que ela me deu antes de morrer foi um cofrinho com R$ 15 em moeda. Eu não saía de casa, mas eu ia 3 vezes por semana na igreja. Não ia mais na casa da minha avó porque tinha muito medo dela passar Covid para mim. Hoje eu estou feliz e triste. Estou feliz porque agora eu vou para a igreja 5 vezes na semana. Estou feliz porque voltei a estudar, mas só que em outra escola. Conheci novos amigos, comecei a gostar de uma garota e estou feliz porque meu pai voltou a trabalhar. Mas estou triste porque eu fui mandado embora do meu emprego. Agora estou desempregado, mas estou feliz porque agora que a minha avó tomou as 2 doses e eu vou todo dia depois da aula na casa dela tomar um café e comer uma torradinha com queijo. Jonatas, 9B. Trabalhei na pandemia. Quando foi em 2020, eu, Richard, estava indo para a escola e meus amigos falaram para mim que tinha aparecido uma doença da China. Eles falaram que era uma doença grave e depois de umas semanas apareceu essa doença aqui no Brasil. Quando do nada fecharam as escolas, bares, comércios e etc. Minha mãe começou a trabalhar, mas com a loja dela. Ela vai para São Paulo todo mês comprar roupas. Meu pai trabalha com Uber. Eu também, nessa pandemia, consegui um emprego, mas depois de 4 meses eu saí do emprego por conta de uns acontecimentos. Logo, eu achei outro emprego e nesse o trabalho era só para fazer uns negócios e acabava. Depois de passar um tempo, a pandemia estava baixando e começaram a falar que já estavam começando a abrir as coisas. E a escola também ia abrir. Minha mãe perguntou para mim se eu queria voltar para a escola e eu disse que sim, porque eu não estava entendendo as folhas da escola. Eu voltei e isso foi o que aconteceu na pandemia em minha vida. Richard, 9C. Desempregado na pandemia. Sempre fui uma pessoa para cima, mesmo com vários problemas, com sorriso no rosto, boas notas e cheia de amizades. Saindo sempre. Minha melhor fase. Quando começou a pandemia, todos foram afetados em algo. Ela acabou atingindo minha família com desemprego, parentes que ficaram mal. Pegamos Covid-19 e afetou também a nossa parte psicológica. No começo, pensei que seria apenas 15 dias e que tudo voltaria ao normal como antes, mas em pouco tempo já tinha ido para os 3 meses. E a situação piorando. Fiquei muito assustada com tudo isso. 3 vezes mais por eu ser do grupo de risco. Acabei me isolando um pouco. Agora as coisas estão voltando ao normal. Estou voltando com minha rotina, me dedicando aos estudos novamente, colocando tudo em ordem na minha vida. Vitória e 9C. Mudanças na pandemia. Antes da pandemia, no começo de 2020, eu tinha várias coisas em mente para os meus estudos, minha carreira, para minha família e outra coisa que eu queria conquistar muito, ser um jogador profissional de jogos eletrônicos. Eu era uma pessoa muito ativa, preparado para enfrentar qualquer coisa para conquistar meu objetivo, tanto da escola como também fora. No início da pandemia, eu fiquei sem reação. Na hora que meus pais me disseram que tudo iria fechar e iríamos ficar em quarentena, eu fiquei meio feliz e meio preocupado também. A gente começou a ficar em casa, respeitando os termos do governo, saindo de máscara e colocando álcool em gel. Graças a Deus, ele não atingiu a minha família nem nada. Nós ficamos agoniados quando a quarentena se estendeu e foi quando a pandemia foi apertando. Minha mãe é desempregada e meu pai é aposentado, mas não faltou comida na nossa mesa. Conseguimos cumprir os termos do governo e tudo está bem, graças a Deus. Hoje em dia, eu estou mais lento, com pouco fôlego,
Lerdo por eu só ter ficado em casa esse tempo. Antes eu tinha um raciocínio rápido, tinha um vigor físico bem melhor do que atualmente, mas mesmo assim eu mantenho o eu de antes, querendo progredir e ter sucessos na carreira focando apenas nos estudos. Micael, 9º C. O caos. Minha história começa no ano de 2020. Era um dia comum. Acordei, eram umas 11 horas, quando liguei a TV e vi que lá do outro lado do mundo tinha surgido um vírus que causava uma doença chamada Covid-19. Pensei que era um vírus como qualquer outro, mas só pensei. Uma semana depois, o caos global começou. Pessoas desempregadas, muitas mortes e eu estava completamente errado. Vi que essa seria a minha primeira pandemia da vida. 1º mês depois. Rafael, 9º C. Minha vida, 2020/2021. Eu era um menino muito alegre e gostava muito de passear. Um certo dia eu estava assistindo o jornal na televisão e fiquei sabendo sobre a pandemia. A pandemia atingiu minha família depois que meu pai perdeu o emprego e começou a subir o preço de tudo, alimento, gás e etc. Também comecei a ficar triste porque ninguém podia sair de casa, não podia chegar perto de ninguém e um monte de pessoas morrendo. Minha família conseguiu superar isso quando meu pai conseguiu arrumar outro trabalho e eu decidi tentar fazer alguma coisa para ficar mais feliz. Foi aí que aprendi a fazer luva de mão, porque eu não sabia e comecei a treinar futebol. Hoje estamos muito bem, meu pai e minha mãe vacinados e tudo está correndo perfeitamente. Daniel, 9º C. Esta é minha história. Oi, tudo bem com você? Meu nome é Alexander e tenho 15 anos. Gosto de brincar, dançar, correr e conversar. Quando eu tinha 15 anos, surgiu uma doença que ninguém sabia, que era uma pandemia. Era uma doença forte e perigosa, mas nós não sabíamos que o vírus era tão perigoso assim e que mataria muitas pessoas do mundo. Ainda tem pessoas que não levam a sério a doença. O que mais me preocupa é que as escolas não vão voltar a ser como antes. Essa doença prejudica muito a gente, não só nós alunos, como todas aquelas que tanto precisam trabalhar e ser alguém na vida, ter sua própria casa e construir uma família. Alexander, 9º C. O milagre. Oi, meu nome é José Cauê Lopes Braga e eu vou contar algo bem marcante da minha vida durante a pandemia. Começou assim. Iria haver um culto na igreja em Boracéia, em Bertioga, no final do ano. Passamos dias com a igreja, até que domingo recebemos uma notícia de que meu tio, por parte de pai, estava internado com Covid e com o seu pulmão 70% comprometido. Eu entrei em desespero, corri para os fundos e comecei a chorar, até que meu pai entrou no quarto, nos olhamos e começamos a chorar. Ele falou, vamos orar pelo seu tio? Começamos a orar e eu falei, Senhor, por favor, cura meu tio, cura, Senhor. Manda, Senhor, o teu anjo. Senhor, a palavra fala que o Senhor é médico dos médicos e eu te agradeço. Senhor, por tudo. Amém. Então, eu e o meu pai levantamos e fomos para o culto e depois de uma semana, meu tio fez uma chamada de vídeo e eu fiquei muito feliz. Ele já estava na casa da sogra dele, muito melhor. Ele disse que qualquer hora ele apareceria aqui em Caraguá. Esse foi o dia mais marcante da minha vida na pandemia. José Cauê, 9º C. Mudanças. Em 2020, eu era uma menina muito dedicada aos estudos. Não tinha tempo para ficar triste, não percebia o que acontecia ao meu redor. Sempre passava o tempo na escola e isso me ocupava. Eu fiquei sabendo sobre a pandemia um dia em que eu vim para a escola e o professor de geografia estava falando sobre o vírus que estava na China. Isso me deixou preocupada. Ele poderia vir para o Brasil. Mas os meninos ficaram zoando e falando que os noias iam matar o vírus. Quando eu cheguei em casa e liguei a TV, fiquei muito assustada por conta que eu não tinha noção do que estava acontecendo no mundo. A pandemia atingiu a minha vida quando eu recebi o aviso que iríamos entrar em quarentena. Eu fiquei em choque e aí começou a fechar tudo. Minha família ficou sem trabalhar. Mas isso foi tranquilo, porque eles ainda estavam recebendo. Meu pai e minha mãe sempre brigavam e isso me deixava muito chateada. Perdi minha cachorra.
Comecei a ter pensamentos que ninguém gostava de mim como eu era, e a pandemia me ajudou bastante, pois ganhei um celular novo e comecei a ficar ligada com a internet. Mudei muito, mudei meu estilo, meu cabelo, fiz muita coisa, comecei a ter insegurança com tudo, mas também me prejudicou em relação aos sentimentos, pois não consigo me socializar muito. Minha família superou com o tempo e quando abriu tudo novamente foi difícil. Mas eles se acostumaram, ficaram felizes e isso me deixou orgulhosa. A gente está hoje muito melhor do que antes da pandemia, só que agora eu não consigo expressar sentimentos. Dói bastante, mas já estou acostumada. Hoje me sinto muito mais madura em relação a tudo. Minha mãe está começando a terminar o sonho dela e tenho orgulho dos dois. Fico feliz vendo eles felizes. Ana Elisa, 9º C. A Covid não acaba. Meu nome é Thales e hoje eu vou falar os acontecimentos que a pandemia trouxe na minha vida. Eu moro em Caraguatatuba, tenho 14 anos e estou na 9ª série. Antes da pandemia, eu tinha uma vida normal, saía, brincava e vinha para a escola estudar. Até que um dia eu vi no jornal uma notícia de que a China estava construindo hospitais em tempo recorde, pois uma nova doença tinha surgido e estava matando muita gente. Mas não fiquei preocupado. Continuei minha vida normalmente. No dia seguinte, fui para a escola estudar. Escutei boatos que tinha um caso de Covid-19 confirmado e que iriam fechar tudo, incluindo a escola. Voltei para casa, liguei a televisão e a notícia mostrava que um caso de Covid tinha sido confirmado em São Paulo. Fiquei assustado. Minhas aulas foram suspensas e no início fiquei alegre. De quarentena. Dentro de casa, mas depois de alguns dias, saí para andar na rua e fazer outras coisas. Graças a Deus, não perdi nenhum familiar para a Covid, mas quase perdi. A minha tia começou a ficar doente, mas não foi ao médico. Quando levaram ela, ela já estava muito ruim, com 89% dos pulmões comprometidos. O médico disse que foi um milagre ela ter sobrevivido. Ela já teve alta e está boa novamente. Agora eu achei que depois dessa segunda onda iria acabar a Covid, mas parece que vem uma terceira onda e eu estou chateado, pois estou gostando muito das aulas presenciais. Thales, 9º C. Minha vida. Eu sou a Vitória e antes da pandemia eu não gostava muito de sair ou conhecer pessoas novas. Em 2020 eu iria continuar com a minha rotina normal, continuar me esforçando na escola e em casa, ajudando a minha mãe com as tarefas domésticas. Como eu tinha mudado de escola, casa e etc., eu não tinha ninguém conhecido na escola além da minha prima. Houve um dia em que decidiram que as aulas seriam suspensas por tempo indeterminado, pois havia um vírus altamente contagioso. A partir desse momento, a situação começou a piorar. Havia vários casos de Covid em que milhares de pessoas morreram e outras estavam internadas, não só no Brasil, mas em vários outros países. E só aí eu pude perceber o quão grave era esse vírus. No começo da quarentena, até que eu não me importei tanto. Na minha mente estava: é só alguns dias sem aula. Vai ver que é só uma gripe, eles vão resolver rapidinho. Agora vou poder acordar mais tarde, vou ter mais tempo para assistir desenho, jogar e etc. Foram passando os meses, 1, 2, 3, 4... até que eu fui desanimando e começaram as brigas bobas com meus irmãos. A minha mãe, aos poucos, foi deixando que eu tomasse conta da casa e fazendo todos os deveres domésticos. Eu até entendia, já que ela trabalhava sozinha o dia todo. Eu já não sabia o que fazer para me distrair. E nesses meses de isolamento, eu comecei a pensar diferente em relação às coisas que eu gostava e queria fazer. Eu queria sair, fazer amizades, comecei a desenhar e principalmente o anime. Foi uma das melhores formas de não pensar em todo esse caos no mundo. Eu também fiz alguns web amigos que jogam comigo. As aulas presenciais estão voltando aos poucos, está sendo muito bom, porque eu estava com dificuldade na realização das atividades. Mesmo tendo o número dos professores, algumas coisas eu ainda não consegui entender muito bem. Mesmo com a volta das aulas presenciais e a realização das atividades em casa, quando tenho tempo, eu assisto anime e comecei a conversar mais com a minha irmã e hoje a gente nem briga mais. Eu espero que tudo volte ao normal logo e que todo esse sofrimento acabe. Vitória G, 9º C. Já é um começo.
Meu nome é Maria Eduarda, nono C. Tudo começou com uma pandemia. Uma coisa boba, até que semanas foram virando meses e meses foram virando anos. No começo foi bem difícil. Meu padrasto acabou sofrendo um acidente bem grave. Minha mãe ficou dias e dias indo no hospital e acabou perdendo o emprego. O nervosismo foi tomando conta. Depois de um ano, as coisas foram se acertando. Minha mãe começou a trabalhar de novo, meu padrasto foi melhorando. Ele ainda usa uns equipamentos. Ainda vai ao médico, mas as coisas estão se acertando. Mas nem sempre é o fim. No começo da pandemia, eu fiquei muito mal por tudo aquilo que estava acontecendo. Estava indo mal nas aulas, não tive vontade de fazer nada e me afastei de vários amigos. E isso afetou minha saúde mental. Agora está tudo voltando ao seu devido lugar. Não vai voltar tudo exatamente como era antes. São milhares de pessoas morrendo, desempregadas, não temos vacinas ainda. Mas só de estarmos podendo sair na rua já é um bom começo. Maria Eduarda, nono C. Tremendo desastre. Olá, meu nome é Vitória. No início de 2020, antes da pandemia, minha vida era muito diferente. Eu trabalhava, estudava, podia sair sem nenhuma preocupação de contrair algum vírus. Até que no mês de março de 2020 começou a circular um vírus causador, Covid-19. Esse vírus da Covid veio como um tremendo desastre. Aos poucos tudo foi fechando, só podia ficar abertos mercados, farmácias e hospitais, coisas necessárias que fornecem à população, mas sempre com o uso obrigatório de máscaras e sempre usando álcool em gel. Pessoas perderam seus empregos, muitas pessoas morrendo e tudo indo de mal a pior. Muitas pessoas ficaram preocupadas por não ter um emprego para pagar as suas contas, aluguel, despesas de casa e etc. Então, muitos acabavam ficando sem ter onde morar por não conseguir pagar o aluguel. Já no começo de 2021, tudo começou a se estabilizar. Escolas voltaram a funcionar, mas só com 50% dos alunos. Famílias conseguiram seus empregos de volta e tudo está se acertando. E o melhor de tudo é que já tem vacinas contra o vírus da Covid-19. Os idosos já estão tomando a segunda dose, só faltam os jovens e adolescentes. Se Deus quiser, vai chegar o dia de retirarmos a máscara e gritar: vencemos a Covid-19. Vitória S., nono C. Superação. Eu era muito atentado nas aulas, gostava de jogar bolinha, ia para a diretoria quase todos os dias. Fora das aulas, eu e meus amigos ficávamos brincando de soltar pipa, bolinha de gude, pega-pega, esconde-esconde, videogame, peão, polícia e ladrão, e ia para os treinos de futebol. Quando chegou o ano de 2020, fogos a noite inteira, fiz um pedido e disse: "Oh Deus amado, minha mãe está lá dentro e o meu sonho é que ela saia mudada." Passou 3 semanas depois e fiquei sabendo que estava chegando um tal de Covid-19 e eu falei: vai ser de boa, nem vai vir para o Brasil. O professor Tiago comentou sobre esse Covid-19 e que iríamos ficar sem aulas. Durante essas 2 semanas já tinha chegado a doença no Brasil. Logo foram se passando as semanas. 3 meses e do nada começou a atingir meu estilo de vida. Sem futebol, os mercados começaram a fechar, não podia mais sair de casa e muitas mortes. A cada dia havia mais mortes. E eu não fiquei com medo, andava sem máscara, não respeitava as normas, até que atingiu um familiar meu que mora em Santos. Passou 9 meses de pandemia e eu parei de sair. Até meus familiares começaram a superar e se superar cada vez mais. A escola falou que ia voltar às aulas remotas. Comecei a fazer a lição e voltei para as aulas presenciais porque tenho que aprender mais e aqui estou hoje. João Henrique, nono C. Covid-19 é uma doença causada por um vírus que certamente vai entrar para fatos históricos, por dizimar milhões de pessoas do mundo todo. Esse vírus surgiu na Ásia, transmitido por um morcego. O vírus era transmitido só em animais, mas com o tempo o vírus sofreu mutação genética e passou a ser transmitido aos humanos. Mas como o vírus era pouco conhecido, os chineses nem se importaram.
Foi aí que surgiu o primeiro caso de Covid-19. Mas antes de ser noticiado, o vírus já tinha sido transmitido e então começou a surgir casos e mais casos e não parou por aí. Começou também a surgir casos em outros países até chegar no Brasil. Começou a morrer muita gente e, como não existia cura, ainda centenas de vidas foram perdidas. Kaique, nono C. As coisas estão voltando ao normal. Meu nome é Clara e eu vou falar como a pandemia me afetou, mas antes, vamos começar do começo. Na época eu tinha 14 anos, na verdade 13 anos. Eu estava destinada a focar mais nos estudos, amava fazer esporte, sair, passear, mas tudo isso mudou. Quando falaram que ia parar a escola por causa de uma doença, até aí, eu com meu coração cheio de alegria, ficar em casa sem fazer nada, sem escola, só paz. Até que esses dias começaram a virar semanas, meses e ano. E o que era só uma gripezinha começou a matar milhares de pessoas. E já não estava mais tendo aulas presenciais, só poderíamos sair de casa se estivéssemos usando máscaras. E eu já não estava mais aguentando ficar dentro de casa. Eu mesma estava me matando quando ficava de máscara, porque sentia falta de ar. E eu não estava aprendendo direito nas aulas online, mas também não estava prestando atenção. E eu também não tinha mais motivação, parecia que o tempo passava tão rápido. As brigas de casa nunca acabavam. E minha única vontade era de ficar morrida, modo de dizer. E também eu acho que eu sofri um pouco de bulimia. Mas, continuando, eu não estava mais agitada como antes. Eu não queria fazer nada e nem estudar. Estudava contra minha vontade e forçada pela minha mãe, além das guerras que estavam lá em casa. Teve até um momento em que eu preferi que o meu pai e minha mãe seguissem cada um com seu caminho. Meu pai estava bebendo demais e não estava trabalhando. Minha mãe estava ficando pé da vida e eu via que ela estava ficando mal com isso. Mas teve uma reviravolta sobre essa história. Se eu te contasse tudo, ia ficar muito grande. A vacina chegou e todo mundo se acertou. Meus pais tiveram uma ótima conversa. As vacinas chegaram e as coisas estão voltando ao normal. Clara, nono C. Triste notícia. Um dia, minha mãe saiu para trabalhar numa alegria que até parecia que tinha ganhado na loteria. E no fim do dia, minha mãe chegou em casa meio triste e eu perguntei para ela: "A senhora está triste por quê?" O patrão disse que ia baixar o meu salário pela metade ou eu parava de trabalhar. Eu preferia a primeira opção, só para nós não passarmos dificuldades. Chegou um dia que nós ficamos sem luz, só para colocar alimento dentro de casa. Todo domingo minha mãe comprava vale-cap, mas nunca tivemos a sorte de ganhar. Em um belo dia de domingo, a minha mãe recebeu uma ligação do patrão dela, falando que o salário dela iria voltar ao normal. Nesse dia, minha mãe ficou muito feliz. Perguntei para ela por que estava tão feliz assim, e ela disse que o seu patrão voltou o seu salário ao normal. E eu fiquei muito feliz também. E na segunda-feira, minha mãe levantou cedo e foi trabalhar, e chegou feliz em casa. Gabriel Souza, nono C. Eu estava errado. Bom, minha história começa em 2020. Era um dia normal. Eu acordei às 11 horas, liguei a TV e vi que lá do outro lado do mundo tinha surgido um vírus chamado Covid-19. Pensei que era um vírus como qualquer outro, mas só pensei. Uma semana depois, o caos começou. Pessoas ficando desempregadas, alta nos preços e muita gente morrendo. Eu estava completamente errado. Vi que seria a minha primeira pandemia da vida. Um mês depois, eu ligava a TV e só se falava sobre o vírus e para as pessoas não saírem de casa e usar máscara. Então, os gastos aumentaram lá em casa. De 3.000 passou para 5.000 por mês. Um mês depois, sem ir para a escola, chegou a Delta. Já se passou um ano e o vírus ainda não acabou. Passei meu aniversário em casa e sem minha família completa. Então, não teve tanta graça. Rafael, nono C. Dia triste para minha família. Em outubro de 2020, minha família recebe a triste notícia a qual minha avó estava muito doente. Ficamos sem saber o que fazer, pois meu pai estava desempregado e não tínhamos dinheiro para vê-la. Após um dia, recebemos a notícia que ela havia piorado. Então meu pai ligou para alguns amigos e conseguiu dinheiro emprestado.
Após ele conseguir o dinheiro, marcamos de ir no dia seguinte, só que não imaginávamos que ela ia falecer na madrugada. Assim que recebemos a notícia, entramos no carro e fomos estrada fora com a esperança de conseguir chegar no velório a tempo. Conseguimos chegar lá a tempo. Ficamos muito tristes, pois ela era muito importante para toda a minha família. Chegamos em casa seguros, porém tristes. Ana Júlia, 9D. Podemos ir à escola. Meu nome é Miguel e eu queria falar sobre a pandemia, porque ela impediu nós, alunos, de estar indo para a escola e a pandemia está sendo um momento difícil para todos, porque esse vírus mata. Então, se nós, alunos, pegarmos esse vírus e levar para casa e contaminar nossos pais, pode ser que eles não aguentem e podem até falecer. Mas, graças a Deus, a escola reabriu para nós podermos estudar. Durante esse tempo todo sem aula, eu fiz muitas coisas, mas com muito medo de pegar esse vírus. Todos os dias minha mãe falava: Miguel, use máscara. Porque ela se preocupa muito comigo e com meus irmãos, gosto muito dela. Mas o melhor de tudo é que estamos podendo ir à escola. Graças a Deus, nenhuma pessoa da minha família e nenhum amigo morreu desse vírus. Fico muito feliz em estar revendo os professores. Espero que tudo melhore, que esse coronavírus vá embora e tudo volte ao normal de novo. Bom, foi isso que aconteceu comigo durante todo esse tempo. Miguel, 9D. Meus dias na pandemia. Eu tenho 14 anos. Eu brinco com meus amigos de rouba-bandeira, eu assisto YouTube na televisão, eu vou na casa da minha madrinha, lavo a louça de casa. Fui a São Sebastião fazer meu RG. A gente foi para a igreja RH e eu fiquei na frente do palco da minha igreja. Antes da pandemia, eu não gostava de andar na montanha-russa. Depois da pandemia, andei de balsa. Fomos no Chibata, eu, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Fomos na casa do meu tio para pintar a casa do meu tio, da minha tia e das minhas primas. O nome da minha tia é Maria Alice, das minhas primas é Manuela e Suzana e Leandro, e meus primos se chamam José, Augusto e Jonathan. Ana Caroline, 9A. Como a pandemia atingiu minha vida. Em março de 2020, eu, Igor Ferreira de Souza, estava na escola quando um dos professores tinha dito sobre um vírus que estava sendo espalhado pelo mundo chamado Covid-19. Depois de um mês, a notícia havia sido espalhada pelo país e algumas coisas andaram acontecendo. Diante dessas notícias, o governo tomou medidas e bolou regras. O vírus havia chegado nas cidades. Então, tivemos que utilizar máscaras toda vez que entrar em algum tipo de comércio, lavar as mãos e passar álcool em gel toda vez que tocar em algo com bactéria. E quando chegar em casa, não compartilhar objetos. Tempo depois, teve o lockdown, em que o comércio teve que fechar e os funcionários irem para casa. E uma dessas pessoas foram meus pais, mas com o tempo as pessoas puderam voltar a trabalhar. Enfim, chegou o ano atual. Nos reorganizamos e minha mãe cuidava da casa e da limpeza. Meu pai trabalhava trazendo comida e dinheiro, e eu e meus irmãos realizamos nossas atividades de aula online. Hoje estamos ótimos. Uma rotina foi desenvolvida e distribuída pelo país e no mundo. Eu voltei para a escola ainda respeitando as regras sem aglomeração. Igor, 9D. Notícias felizes. O dia começou bem tranquilo, calmo. Eu estava assistindo TV quando passou sobre a pandemia. No começo nem me importei muito, até que a minha avó ligou dizendo que minha tia estava com suspeita de Covid. Todos ficaram bem preocupados com a notícia. Ninguém conseguia dormir direito preocupados com a notícia. Depois de 15 dias, minha avó ligou falando que o teste deu negativo. Todos ficaram felizes com a notícia. Oliver, 9D. Não podia ser tão ruim. O primeiro anúncio de um novo vírus, eu estava muito tranquilo. Algum tempo depois, eu vi a primeira notícia do primeiro caso no Brasil. Eu já estava pensando o que iria acontecer no futuro e como eu ia viver. Se passaram alguns dias e começaram a fechar as escolas, mercados, lojas. O uso de máscara ficou obrigatório e tínhamos que ficar em casa sem contato com pessoas de fora. No começo, eu até pensei, não pode ser tão ruim. Mas com o passar do tempo, o número de mortes e casos de Covid só aumentaram. Um dia, eu tive que ir para o AME para fazer alguns exames. Quando terminou, eu fui para minha casa, tomei banho, fui dormir
E quando eu acordei, minha mãe estava com febre, dor no peito e dor no corpo. Quando ela foi para o posto, deram um medicamento que ela tomou por 2 semanas. Ela melhorou e ficou tudo bem comigo até hoje. Natan, nono D. Novo normal. Meu nome é Stephanie Antônia, tenho 13 anos e moro no bairro do Perequemirim, Rua Benedito Fortunato, na cidade de Caraguatatuba. Antes da pandemia, eu gostava muito de ir para a escola e ajudar a minha avó com os afazeres. Eu ia para o Projeto Guri toda terça e quinta, tocava viola clássica e cantava no canto coral. Depois das férias da escola, a classe inteira passou de ano. Era o 8º ano D. Todo mundo estava indo para a escola e eu estava muito feliz. Quando eu estava perto do portão, eu vi uma das minhas melhores amigas. O nome dela é Vitória Olinda. Quando ela me viu, nos cumprimentamos e nos abraçamos. Dias depois, o jornal falou sobre uma doença nova que começou na China e se espalhou no mundo inteiro. Ninguém sabia o que era. O nome desse vírus era coronavírus ou Covid-19. Era um vírus novo e era transmitido por contato. Quando essa pandemia chegou ao Brasil, parecia simplesmente que o mundo estava acabando. E também que o mundo parou. Todos os alunos foram para a escola e disseram que a escola ia parar de funcionar e realmente pararam. Quando o vírus ganhou mais força, muitas pessoas começaram a morrer. Os números de casos começaram a subir cada vez mais, e depois do mundo inteiro ser afetado por conta da pandemia, foram afetados a educação, renda e o trabalho. E depois do ano de 2020 ter acabado, infelizmente veio a segunda onda, muito mais forte, e muitas mortes. Parecia que o mundo estava acabando. E no ano de 2020, mês de junho, eu perdi meu tio por causa do coração dele. Foi um ano muito sofrido, mas era o novo normal. E quando o mundo parecia acabar, chegou uma notícia que tinha uma vacina. Todos ficamos felizes, mas tínhamos que usar máscaras e distanciamento. Mas as coisas começaram a melhorar e eu já estou indo para a escola, graças a Deus. Stephanie, nono D. Sustos durante a pandemia. Eu me chamo Vitória, tenho 14 anos e irei fazer 15 daqui a algumas semanas. Bom, minha rotina antes da quarentena era bem normal. Uma rotina bem leve. Eu levantava às 6, me arrumava, ia para a escola e saía meio-dia. Voltava para casa e quando chegava fazia as lições e ajudava minha avó com os deveres e aproveitava o resto do dia para assistir filmes, desenhar e etc. Em março, tiveram que fechar as escolas por causa do coronavírus para evitar contaminação. Então eu comecei a fazer atividades impressas depois do fechamento da escola. Os jornais ficavam passando toda hora sobre casos de morte, sobre assuntos políticos, sobre o presidente enrolando a vacina, fechamento de estabelecimentos desnecessários. Falavam que mesmo que os alunos não fizessem as lições, iria passar de série. A situação da doença só piorou pelo mundo. Se eu não me engano, no mês de fevereiro, pelo dia 30, um dia minha tia de São Paulo desceu para passar alguns dias aqui na cidade, e um dia antes dela ir embora para São Paulo, ela passou aqui em casa. No outro dia de manhã, ela, o marido e os 2 irmãos que vieram juntos subiram para São Paulo. Um tempo depois disso, ela ficou muito ruim e foi ao hospital ver o que era, porque ela estava se sentindo mal. Ela, o marido e o irmão fizeram o teste e já constatou que estavam com o vírus. O irmão dela ficou muito ruim e internado no hospital, mas graças a Deus melhorou. No começo de março, meu tio desceu de São Paulo para Caraguatatuba. Passou aqui em casa para ver como estavam todos. Teve um dia que ele veio aqui e a minha avó estava muito mal desde manhã. Ele conversou com ela e a convenceu de ir ao hospital. Então, ele foi com ela no UPA, fez os exames e em um dia constatou que estava com Covid. Eles passaram remédios para ela se tratar em casa e falaram que se o caso piorasse, era para levar ela de volta ao hospital. Depois disso, meu tio voltou para São Paulo e minha avó ficou muito ruim. Ela ficou semanas no hospital jogada na cama sem forças para fazer qualquer coisa. Aí, eu e meu pai cuidamos de tudo em casa. Graças a Deus ela melhorou. Mas aí meus irmãos começaram a se sentir mal, a tossir e espirrar muito, e foi ao hospital com meu pai fazer os exames. O resultado deu negativo e também mostrou que ele já tinha pego o Covid. Tudo ficou um pouco melhor depois disso. Eu só tive que ir ao UPA, pois estava com dor no ouvido. O médico deu uma olhada e passou alguns remédios, pois meu ouvido estava infeccionado.
Em maio agora, minha avó tomou a primeira dose da vacina no posto e nesse dia ela passou na escola e fez a reunião com os professores. Pegou algumas lições, pegou um papel falando sobre a plataforma e pegou um papel falando das datas e horários que as aulas talvez iriam voltar. Meu pai também tomou a primeira dose da vacina e também surgiu o efeito da vacina nos 2 dias. Ele ficou ruim por 2 dias e passou logo. As aulas voltaram mesmo e aqui estou. Vitória Olinda, 9º D. Dificuldades na pandemia. Olá, meu nome é Maria e hoje eu vou contar a história que marcou o mundo. Vou falar sobre a pandemia. Antes da pandemia, nós éramos felizes. Minha família era feliz. Tudo aconteceu quando um vírus se espalhou pelo mundo. Desde então, várias famílias passaram dificuldades com isso, pois o vírus passa de uma pessoa para outra e não pode tocar em ninguém. Então, muitas pessoas morreram, mais de 400 mil mortes. Minha mãe perdeu o emprego e o único que continua trabalhando é o meu padrasto. No começo, tivemos algumas dificuldades, mas passou. Minha mãe teve a ideia de vender trufas e outras coisas e começou a dar certo. Minha família perdeu alguns amigos, mas ninguém da minha família pegou o vírus. Muitas pessoas perderam quem elas amavam, como pai, mãe, tios, amigos e etc. Teve um tempo que tudo tinha fechado e nada mais abria. Foi quando a minha mãe perdeu o emprego. Depois de um tempo, os supermercados abriram novamente, mas as escolas não abriram. Nós, estudantes, tivemos que estudar em casa para não correr algum risco. Mas aí, o tempo foi passando e descobriram a cura. Mas nosso presidente não comprou a vacina. Os Estados Unidos já estavam vacinados e o nosso presidente não comprou a vacina de jeito nenhum. Por mais que milhares de pessoas morreram, ele não quis comprar. Mas aí começaram a dar vacina nos idosos de 90 anos. O tempo foi passando e as escolas foram abertas, mas nós tínhamos que continuar tomando cuidado. Tudo o que nós queremos é que isso passe logo, para que nós possamos nos abraçar, viajar e ver nossos familiares. Espero que tudo volte como era antes e volte melhor ainda. Maria Vitória, 9º D. Antes era melhor. Bom, meu nome é Gabriele Ribeiro da Silva Procópio. Antes da pandemia, eu tinha 13 anos e até que tinha uma vida normal, eu acho. Sempre mudei de escola e admito que isso não era muito legal. Mas enfim, confesso que era melhor antes. Eu fiquei sabendo sobre a doença em abril, pelo Twitter. A pandemia me atingiu tanto na parte psicológica quanto na parte física. Sei lá, aconteceram coisas boas e ruins. Hoje, eu não sei bem como estou. Exausta, talvez. Sinceramente, eu ainda não me acostumei com isso tudo. Tenho medo do que vai acontecer no futuro, já que a tendência é piorar. Sei lá. Tem vezes que eu queria que tudo fosse uma simulação e mesmo assim acho que é uma das piores. Talvez o que eu esteja escrevendo nem faça sentido, mas tudo bem. Gabriele, 9º D. Meus dias na pandemia. Antes da pandemia, eu tinha 14 anos. Eu era mais animada, tinha mais amigos, eu saía mais de casa. Fazia várias coisas legais e me divertia muito. Fiquei sabendo pelo jornal, eu pensei que era uma doença passageira, mas depois vi que não ia acabar tão cedo. No começo eu estava de boa, mas depois começou a ficar mais difícil. Eu não saía de casa igual antes. Eu tomava mais cuidado para me prevenir contra o vírus. Bem, não resolveu muita coisa, mas temos álcool em gel e máscaras. Tainá, 9º D. Estamos voltando ao normal. No começo tudo era normal. Meus pais iam trabalhar, eu ia à escola e meu irmão à creche. Até que um dia surgiu uma doença matando muitas pessoas e todos nós tínhamos que tomar os cuidados necessários para nos prevenirmos da doença. Com todos os problemas, eu e meu irmão paramos de ir à escola e o serviço dos meus pais foi reduzido pela metade. Mas com tudo isso, a minha família não teve problemas financeiros. Depois disso, começamos a ver muitas mortes e cada vez mais as coisas pioravam. Meus pais ficaram preocupados por não poderem trabalhar mais e não ter dinheiro para comprar os mantimentos de casa. Mas o patrão deles conseguiu arrumar um jeito de deixá-los trabalhando. Depois disso, as coisas foram melhorando e meus pais voltaram a trabalhar. Eu e meu irmão voltamos à escola com dias e tempos reduzidos. Hoje em dia levamos a vida normal, só que com todos os cuidados necessários. Emerson, 9º A.
Saudades dos amigos. Eu sou a Heloísa. Em 2020 eu era uma menina que ria muito com os amigos, familiares. Eu ia todos os dias para a escola e abraçava todo mundo que gostava. Mas certo dia eu fui para a escola como sempre ia. Um dos meus professores falou que nós alunos ficaríamos 15 dias em casa por causa do Covid-19. No início eu fiquei bem feliz porque ficaria em casa sem fazer nada, sem fazer lição. Eu achei o máximo. Mas depois eu fui ficando muito em casa. Eu não podia sair, não podia ver meus amigos e eu fui ficando com saudades da escola, dos professores e também com saudades de abraçar as pessoas. E a pandemia foi afetando a minha vida. Minha mãe foi mandada embora da empresa que ela trabalhou 11 anos. A empresa não queria pagar ela e também mandou mais de 300 mulheres embora e não queria pagar. Mas um tempo depois a minha mãe conseguiu outro emprego e meu padrasto voltou a trabalhar. Eu também consegui um emprego e as coisas foram se ajeitando. Hoje em dia, minha mãe foi recontratada no antigo serviço e agora ela tem 2 empregos. E meu padrasto está trabalhando em um. Agora voltamos às aulas e eu estou revendo pessoas que estava com saudade. Heloísa, 9º D. E aí, galerinha? Juntos novamente depois desses quase 2 anos de incertezas. Tudo aconteceu de maneira tão veloz que a gente nem se deu conta que o tempo passou. Vocês cresceram e estamos quase fechando um ciclo. Foram 4 anos juntos, do 6º ao 9º ano. Escrevemos muitas histórias, fictícias ou reais, como as que aqui registramos. Muitas experiências vividas durante esses 4 anos, mas também muito aprendizado. Brigamos, choramos, compartilhamos momentos felizes ou tristes. A verdade é que fizemos parte da vida um dos outros. E nessa convivência aprendemos muitos valores importantes, como a amizade, a solidariedade, a empatia e principalmente sobre o valor da família, entre outros. Não vivemos sós. Para finalizar, deixarei para vocês uma frase que traduz tudo isso. Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Bom, o projeto, o livro Eu Sobrevivi a uma Pandemia, ele surgiu com a necessidade de obter mais informações desses alunos quando eles retornaram desse período de grande dificuldade e desafios, que foi a pandemia. Então, nesse retorno, eu me vi meio sem informações desses alunos. Eu sabia que eles tinham passado por grandes traumas e eu não sabia como iniciar um trabalho, um processo de aprendizagem, sem saber o que eles estavam trazendo depois de 1 ano. Então, eu pedi que esses alunos escrevessem os relatos sobre a pandemia. E só a partir daí é que eu consegui, depois de tomar conhecimento da realidade de cada um deles, é que eu pude iniciar um trabalho de fato voltado para a aprendizagem. A princípio, foi um trabalho sem muita, como eu posso dizer, não tinha grandes expectativas, Eu estava fazendo, era realmente um trabalho que eu via necessidade. É uma turma que eu estou com ela desde o 6º ano. Eu quis acompanhar 6º, 7º, 8º e 9º. Então, eu vi a necessidade de saber mesmo, de estar próximo desses alunos, E então, não tinha expectativa. Foi um momento de relato. E quando foi escrito, quando chegou o momento da correção, que eu comecei a ver a riqueza e o que mais me deixou sensibilizada foi a credibilidade. Eles acreditarem em mim, eles abrirem situações tão individuais, para mim. Então, eu fiquei muito grata, Eu li, mas ainda assim era uma informação que era só para mim. Quando a coordenação viu, daí todo mundo se encantou, ficaram de fato muito sensibilizadas e foi quando tudo começou. Na verdade, a gente já tinha o propósito, A gente tem um projeto que chama Café com Poesia e esse projeto, eu sempre pego eles no 6º, quando eu chego no 9º, eu faço um livro de poesias.
Só que quando chegou no 9º, eu não via um livro de poesia significativo depois de tudo que a gente tinha passado. Então eu falei que aqueles relatos serviriam para a elaboração de um livro, né, para a produção de um livro. E eles foram super receptivos. Só que eles ainda não conseguiam visualizar aquilo fisicamente. Quando eles viram o livro, os pais tomaram conhecimento, a escola tomou conhecimento, eles puderam, né, ver a história um dos outros. Daí eles ficaram encantados. Tanto é que no concurso que nós concorremos, em 2 dias foram 700 e tantas curtidas, né? Eles se mobilizaram, eu estou pedindo para minha família, eu estou pedindo para... Né? Eles ficaram super envolvidos com a participação e com a história em geral. Ficaram felizes, eu escrevi um livro, professor, isso vai contar alguma coisa para a minha vida, né? Aquela coisa de criança mesmo. Finalizamos um ciclo, né? Eles estão indo embora, agora no 9º ano, foram para o ensino médio, eu inicio com o 7º ano agora, então a gente ainda precisa sentir as turmas, né? Ver o que elas têm a oferecer, como que a gente vai organizar tudo isso. E é claro que os projetos não param, né? Agora, no final do ano mesmo, a gente fez o projeto Cartas Trocadas, Alegrias Compartilhadas, que também era um momento de retribuir tudo aquilo que eles receberam aqui nessa escola. Muitos estão desde o 2º aninho, retribuir, né, aos professores, aos funcionários, às tias da merenda, da limpeza. E eles entregaram essas cartas pela escola, que também foi um projeto bem legal. Agora, com a próxima turminha, é tudo novo. Escrever o meu depoimento foi algo bem... um momento meu, porque eu me vejo um pouco atrapalhada em executar palavras. E quando eu tive a chance de poder escrever o que eu realmente estava sentindo, eu confesso que me emocionei um pouco. Quando eu estava escrevendo, veio tantos sentimentos, tantas memórias, tantos sentimentos que eu sentia, né, durante essa pandemia, e foi realmente um choque para mim, porque antes dessa atividade eu realmente só estava vivendo. E quando eu parei para realmente analisar a situação, muitas coisas já haviam acontecido. Com certeza foi muito importante para uma expressão, né? Por causa que eu coloquei tudo aquilo que passou na pandemia inteira com a minha família, o que aconteceu comigo, tudo eu coloquei lá no texto. Daí eu acho que foi muito importante para mim por causa disso. Eu não sei mais ou menos como seria o sentimento, mas eu fiquei, acho que um pouco aliviada de contar para alguém como foi para mim, porque eu nunca conversei sobre a pandemia, nem com meus pais direito. Pensei que seria algo, bem simples, algo que a gente ia fazer e não ia acontecer mais nada. Mas eu fiquei muito feliz que definitivamente se tornou um projeto, assim. Eu fiquei até um pouco surpresa quando a professora falou que ia fazer um livro. Eu fiquei, um livro com a minha história? Como assim? Eu não entendi. O meu depoimento, quando eu fiz ele, eu tive... uma forma de expressar o que eu tava sentindo na hora, né? Que eu tava tudo guardado pra mim, aí eu achei aliviante falar na hora que eu tava passando e o que eu passei na época do coronavírus. E pra mim foi muito bom falar. Eu não falo muitas coisas pra ninguém, eu guardo pra mim, e esse momento foi bom. Compartilhar alguma coisa e expressar o que eu tava sentindo. Foi um baque, assim, porque eu não achei que ia dar tanto recursos assim, como está dando. Foi meio difícil, mas foi desabafante também, foi muito bom expressar. Pra mim, ia ser uma coisa super normal, uma coisa que a professora ia só fazer um livro, eu não achei que ia dar tantas coisas. Porém, eu falei até com ela, não queria que saíssem tantas notícias, porque foi uma coisa muito minha, assim. Porém, eu estou muito feliz que, ajudou bastante pessoas, que está em um podcast, está, até para pessoas que não conseguem ler, é muito bom. E é isso, foi legal, porém foi um baque, assim, foi meio assustador. Andréia Dias, mãe e educadora da EMF Euclides Ferreira. Meu filho é o Bruno José Dias Coelho, do 9º ano B. Esse ano de 2021, a gente teve uma grata surpresa na unidade Euclides Ferreira, porque todos os anos a gente tem a feira literária, que é a FLIC, que faz a fomentação da cultura.
dentro da unidade. E esse ano a professora Soraya desenvolveu com os alunos do 9º ano, né, essa questão, na minha época de escola seria uma redação, né, mas esses relatos pessoais sobre como eles passaram a pandemia. Eu fiquei muito surpresa quando eu peguei um livro, porque até então eu não tinha visto o trabalho pronto, e quando me foi anunciado, alguém falou sobre o relato do meu filho. E a visão de educador, você vê o todo. Então eu vi a movimentação, todo mundo falando, mas eu não entendi o que estava acontecendo dentro da minha casa. E o relato do meu filho, ele só me mostrou coisas que ele não conseguia me falar. A gente não conversava, para mim algumas coisas pareciam estar claras, mas eu vi através do depoimento dele coisas que a gente não conseguiu conversar. Eu achava que a minha visão, a visão que a gente tem de todas as crianças, é que ou eles não estão entendendo, estão passando como se fosse uma borracha, assim, é um borrão, né? Escrevi errado, apaga, depois eu tento a palavra certa. E não foi isso. Eu descobri sentimentos, frustrações, né? A questão da perda. As crianças tiveram que lidar e eles também não sabem, a gente não sabe. A gente viveu um luto constante. Luto, morte, perda é uma coisa que estava muito longe. E eles tiveram que tratar isso muito de perto. Nós tivemos perdas na família. Então, o olhar deles sobre isso, de todos os alunos, foi muito transformador, como mãe e como educadora, da maneira que eles veem, quando eles falam que eles não entendem a importância, a dimensão que isso tomou, é quando a gente explica para eles que às vezes a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Uma palavrinha, né? Às vezes a gente fala assim, como se eles falassem assim, pode pá. Um pode pá para eles tá tudo certo, valeu, a gente vai conseguir. A dimensão que um pode pá tem para eles, uma outra palavra também pode ser muito abrangente. E acho que nesse ano eles tiveram essa descoberta, eles tiveram um luto do 8º ano. Na verdade, essas crianças, eles não viveram o 2019, eles lutaram por um 2019 que não existiu. Eles não tiveram o direito de conviver, de trocar as experiências do 8º ano, e eles ressurgiram como fênix no 9º ano pra gente, né? Mostrando que são capazes, sim, de enfrentar as diversidades, que, assim como educadores, a gente tem muito a aprender com eles também.